Vamos entrar necessariamente na questão do autismo. Sim. Primeiro, o que é o autismo? E eu já Uhum. vou para a segunda pergunta para você responder também. Por que o termo é espectro autista? Uhum. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, não é só o autismo que faz parte do transtorno do neurodesenvolvimento, nós temos TDAH, transtorno motores, deficiência intelectual, né? Então isso também faz parte do transtorno do desenvolvimento e o transtorno do espectro autista. Eu gosto de falar também com o autismo, né? Às vezes as pessoas ficam perguntando, é uma doença? Parece que agora todo mundo é autista, Exatamente. Essa é virou uma das perguntas moda. que eu vou fazer para você É. daqui um pouquinho. Então, assim, a gente fala de espectro porque é muito amplo, uma diversidade, né? Então, por isso que é espectro. O transtorno do espectro autista já mudou muito a nomenclatura. A gente já teve Asperger, a gente já teve transtorno autista. Em 2013 foi inserido o transtorno do espectro autista, onde foi inserido o nomenclatura espectro. Porque dentro do espectro ele pode ter diversas dificuldades, e é espectro por conta da complexidade, que não é tão simples. Então, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, é mostrando essa complexidade e que ele não é tão simples até de explicar, né? Por isso que às vezes até profissionais da área a gente vê assim, porque muda, é o que eu tô falando, tá vendo? Em 2013 a gente teve a inserção do nome espectro, porque aí explica maior essa complexidade dentro do próprio transtorno. Por isso que é tão difícil até mesmo fazer o diagnóstico mesmo de autismo. E aí o fato de ser espectro, eu posso, por exemplo, pensar que você tem uma pessoa que não tem transtorno e você tem uma pessoa que tem um transtorno severo. Uhum. E aí você tem diferentes modulações no meio de um polo para outro. Esse Sim. seria o espectro. Uhum. E não só isso, aí também explica que nenhum vai ser igual ao outro. Nós temos critérios de diagnóstico. Porém, a gente avalia o indivíduo individual. Mas Então, aí não relativiza muito o que é o autismo? por isso que a gente fala do espectro. Então é realmente um transtorno relativo. Quando a gente pensa assim de espectro, é porque assim, tem os critérios de diagnóstico. Porém, dentro ali vamos pensar assim, um nível de suporte 1. Vamos pensar no nível de suporte 1, vamos colocar em números aqui, É tá? de 1 a 3, não é De 1 isso? a 3, né? Uhum. Antigamente era leve, moderado e grave. Hoje em dia, nível 1, 2 e 3, que são os níveis de suporte que essa pessoa precisa. Então, você vê, teve essa mudança também. Né? Então, você vê que a gente está falando de algo novo e que cada vez vai mudando mais para poder explicar melhor isso. Até quando eu comecei a estudar autismo, não tinha uma explicação do porquê. Da onde que veio o autismo? Não, hoje a gente já tem um pouco mais de informação. É uma questão genética aí, não tem? Sim. E antigamente a gente falava assim, Mas é só não, genético ou tem uma questão também de hábito? não, é uma questão mais genética. A De gente fala, hoje em ambiente, dia a não. gente já fala de 99% Mesmo? fatores genéticos. Quando eu comecei a estudar autismo lá atrás, a gente não tinha esses dados. Hoje a gente já tem. Filho de autista é autistinho? Depende. Então explica pra gente isso aí. Porque a gente está falando de fatores genéticos. Pode acontecer? Pode, né? Porque aí a gente fala da carga genética de genes da mãe e do pai. Mas às vezes aquela pessoa ali, ela pode não ter. Ou às vezes assim, meu filho é autista. Quer dizer que o pai é? Pode ter um fenótipo ampliado. O que, que isso significa? Ele tem traços, mas quando a gente faz a avaliação, esse pai ou essa mãe não fecha diagnóstico. Porque são genes que ele vai carregando e vai passando de geração em geração. Às vezes alguém lá atrás e foi passando, e não é só isso. É a junção dos genes da mãe e do pai. Então ele é somático. Não sei se é Sim. esse termo que usa. A gente pode falar que 50 da mãe, 50 do pai, mas aí buscando as gerações lá atrás, os genes passados também. Então, por isso que a gente fala que é tão difícil explicar até a questão do autismo. Porque às vezes a pessoa fala assim, então se eu sou autista, meu filho vai ser? Pode acontecer. Porque a gente está falando dos genes, mas não necessariamente. Às vezes o pai, o que a gente está vendo muito de diagnóstico tardio? Pais de autista buscando, se meu filho é, então eu sou? E aí, quando a gente faz essa avaliação desse pai ou dessa mãe ou de alguém da família, a gente vê que ele tem fenótipos ampliados. Ele tem várias características, vários traços, mas na hora que a gente faz a avaliação neuropsicológica, ele não fecha o diagnóstico de autismo. Então, o transtorno, até se eu usar algum termo errado, você pode me corrigir, por favor, que eu sou Tá. leigo, tá? Uhum. O transtorno, ele, ele é caracterizado pelo problema que ele causa socialmente, pelo transtorno social que a pessoa passa a ter, Uhum. ou ele é caracterizado por sintomas?
É por conta dos prejuízos também que apresenta, né? Por isso que a gente fala do transtorno do espectro autista, porque tem prejuízos, né? Quando a gente fala de um dos critérios de diagnóstico do autismo, de acordo com o DSM-5, a gente fala desses prejuízos. Por isso que hoje em dia a nomenclatura mudou, leve, moderado e grave, né? Porque todos vão precisar de apoio. Mas se eu for um autista nível 1 e isso não me atrapalhar socialmente, não me atrapalhar na família, né, ao ponto de sei lá, de se caracterizar como um transtorno, daí eu não sou considerado um autista. É por isso que eu estou te explicando. Mesmo se você for nível de suporte 1, você tem prejuízos. Por mais que às vezes você mascarou, às vezes a pessoa está guardando para ela, mas quando a gente vai fazer uma avaliação, por isso que a gente fala espectro. Vamos pensar no nível 1 de suporte. Às vezes ele não tem uma alteração muito grande na comunicação verbal. Porque normalmente, se a gente vai falar de um diagnóstico tardio, essa pessoa tem a linguagem preservada. Por isso que passou despercebido, né? Só que aí, se a gente pegar nesse sentido, o que acontece? Essa pessoa ela pode apresentar dificuldade em outras áreas. Por exemplo, interação social. E outras vezes você fala assim, não, mas ela tá me olhando, ela tá conseguindo comunicar comigo. Só que eu sei como ela tá por dentro. Só ela sabe como ela tá por dentro. Se ela tá fazendo um esforço muito grande para estar te olhando no olho. Se ela às vezes está aqui, mas às vezes ela tá com a mão aqui embaixo, ela tá fazendo algum movimento repetitivo. Ou se ela tá ali agoniada mesmo de, nossa, eu tenho que olhar no olho dessa pessoa. E aí, às vezes, ele tá te olhando, fazendo um esforço muito grande, você acha que ele tá prestando atenção, mas de tanto ele tá querendo prestar atenção em você, olhar no seu olho, ele não tá conseguindo prestar atenção no que você tá falando. E o ABA vem não só para diagnosticar, mas para também atenuar ou reduzir, quer dizer, esse sofrimento? Tem ABA, a gente fala que ele vem ali para modificar qualquer comportamento. Por isso que a gente fala que dá para utilizar em outras situações, né? Então, tudo que foi de algum comportamento assim, a gente consegue alterar com a análise do comportamento aplicada. Vamos pensar assim, às vezes uma pessoa que não consegue olhar no olho, seja criança, adolescente, adulto. A gente faz essa intervenção, lembrando que a intervenção sempre vai ser individual, olhando a necessidade daquele paciente. Mas vamos pensar em alguns fatores de diagnóstico, né? Alguns critérios. Dificuldade no contato visual, seja para fazer ou manter. Às vezes ele olha, mas ele não mantém. A gente faz, às vezes, o que a gente chama ali de aba naturalista, para criança, né? E para adulto também. Mas a gente faz ali algumas intervenções com brincadeiras, trazendo, às vezes, algum brinquedo. Olha para mim! Né? A gente põe o brinquedo, às vezes, está brincando com a criança de bonequinha. E eu ponho a boneca perto do meu olho, porque eu puxo a atenção dela para o meu olho. Tá? O adulto, às vezes, ensinar maneiras de que ele não precisa ficar todo o tempo olhando no olho, mas de que como ele pode fazer com aquela sensação que ele sente. Né? Às vezes, questão de treinamento de habilidade social para adulto. Às vezes é um adulto que já não sai de casa. Nível de suporte 1. E às vezes a gente começa a intervenção de psicoterapia, às vezes até online, para fazer essa dessensibilização. Aos poucos, dele conseguir ligar a câmera, conversar comigo. Tá? Então, a gente tem todo esse processo.